sou Bruna Souza, micropigmentadora expert em microblade. Nessa aula eu tenho a missão de te mostrar de forma mais rápida possível como você pode aproveitar uma das maiores oportunidades no mercado da beleza, se tornando uma profissional no ramo de sobrancelhas. Sim, porque esse procedimento é um dos mais rentáveis e com maior demanda entre as mulheres hoje. A sobrancelha é responsável por mais de 60% da nossa expressão facial. É a moldura do nosso rosto. E por isso, esse é um dos mercados que simplesmente ignoram os períodos de crise, pois trabalha diretamente com a autoestima de nós mulheres. E isso torna as profissionais que trabalham nessa área as mais bem pagas do mercado da beleza. Então, se você tem interesse em entrar para essa área, que é uma das mais rentáveis, ou se você já trabalha no mercado da beleza, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. E claro, levar muito a sério tudo que você vai aprender aqui. Mas qual é o meu objetivo com essa apresentação? Eu tenho uma meta de te tornar uma micropigmentadora de sucesso que fatura R$10.000 ou mais com procedimentos de micropigmentação. Eu sei que isso é possível e eu tenho um plano completo. É claro que se você estiver começando agora, você não começa ganhando isso. Mas seguindo o meu plano, isso é plenamente possível. O conteúdo dessa aula aqui vai servir tanto para quem quer entrar na área da beleza, quanto para quem já atua nesse mercado. Então, se você é designer de sobrancelhas, cabeleireira, manicure, enfim, esse vídeo aqui vai te ajudar a alavancar o seu faturamento hoje, podendo cobrar até 10 vezes mais pelo seu procedimento. Mas antes eu preciso te dizer algo. Ser uma micropigmentadora não é um trabalho cheio de facilidades. Não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. Pelo contrário, você precisa se dedicar, você precisa realmente estar comprometida, porque é completamente possível seguindo o meu método. Veja o meu exemplo. Eu trabalhei como vendedora desde os 14 anos, a vida inteira. Já trabalhei como balconista de papelaria, já vendi seguros, acessórios, carros. A minha rotina ela não era muito diferente de várias pessoas que eu conheço que pegam 3 conduções para chegar no trabalho, que tem uma carga horária pesada e muitas vezes, quase sempre, não são reconhecidas pelo que fazem. Alguns dos meus empregos foram melhores, outros bem ruins. Até que em 2016, caiu a minha ficha de que só existem 2 tipos de pessoas. As que correm atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, e as que trabalham em prol do sonho de outra pessoa e recebem por isso. E eu percebi que eu não queria mais fazer parte desse segundo grupo. Mas calma, eu não tô te aconselhando a pedir demissão do emprego, porque foi exatamente o que eu fiz, deu tudo errado. Eu pedi demissão sem pensar em mais nada e o destino me pregou uma peça. Dias depois de assinar toda a papelada, eu descobri que estava grávida. Sem planejamento e conhecimento claro do que eu queria, eu fiz as piores escolhas. Acreditei nas pessoas erradas, investi em negócios que não deram certo, abri uma loja de moda, depois um e-commerce e nada foi para frente. Quando a minha filha nasceu, eu já estava praticamente falida, descapitalizada. E eu só conseguia pensar no que eu poderia fazer que me desse liberdade para ficar em casa e cuidar de um bebê recém-nascido, ao mesmo tempo tendo renda. Foi então que eu descobri o marketing digital. Parecia uma ótima ideia prestar consultorias para pequenos negócios atingirem, ganharem autoridade nas mídias sociais. Assim eu poderia trabalhar de casa e teria tempo para ficar com a minha filha. Era perfeito. Não fosse pelo fato de que ninguém queria pagar o que eu cobrava. E isso porque o valor era ridículo perto dos resultados que eu entregava. A verdade é que a maioria das pessoas tem preguiça de estudar sobre marketing digital e resumem ali todo um trabalho de estratégia a simplesmente postar um negocinho ali na internet. Por isso que no meu método Microblade Dominando o Tebor, eu criei um módulo inteiro sobre marketing digital.
Lá eu ensino passo a passo completo para você montar um perfil no Instagram que funciona como um imã de seguidores e clientes e muito mais. Naquela época eu cobrava um valor mensal pela consultoria. Eu trabalhava os 30 dias certinho, entregava o resultado, chegava na hora do pagamento, adivinha, aquela famosa permuta, né? As pessoas queriam trocar aquilo que elas vendiam, aquilo que elas faziam pelos serviços de marketing digital. E aquilo não era aceitável, porque eu precisava de dinheiro, de money, de cash, imagina, comprar fralda. A minha filha crescendo, o tempo foi passando, o desespero foi batendo e eu me via cada vez mais tendenciosa a voltar para minha antiga área. Se eu tivesse feito isso, toda aquela saga teria sido em vão, né? Porque até aquele momento eu não tinha um conhecimento claro do que eu queria, e sim do que eu não queria. Daí foi então que eu encontrei uma micropigmentadora esteticista e comecei a prestar os serviços de marketing para ela. Nós começamos o trabalho de autoridade nas mídias sociais, criamos um perfil no Instagram incrível e claro, eu tive que estudar o mercado, o público. Eu passava algumas horas lá com ela, né, para organizar as estratégias e aplicar as estratégias. E foi então que eu comecei a notar qual era a rotina que ela tinha, que até então era perfeita para aquele meu momento. Ela havia montado um estúdio em casa, então ela tinha tempo para levar os filhos na escola, buscar, passar mais tempo com eles. Era tudo que eu precisava. E claro que eu não pude deixar de fazer as contas ali na minha cabeça, né? Ela atendia uma cliente por dia, cobrava R$200, fazia o procedimento em 1h30, às vezes até mais de uma cliente por dia. Uma micro hoje pode variar de R$200 a R$900, então cobrando o mínimo, que era 200, trabalhando uma cliente por dia, às vezes mais, 1h30, trabalhando 5 dias por semana, ela tirava R$1.000 por semana, R$4.000 por mês. Então imagina cobrar a média, que é 450, são R$2.250 por semana. Era mais do que eu fazia quando eu estava em vendas e muito mais do que eu ganhava com as consultorias. Claro que eu fiquei insegura, né? Pensando se eu levaria jeito para aquilo. E também não tinha R$1 na conta para pagar o curso, que na época custava R$2.600. Um dermógrafo, R$2.000. Uma maca, os materiais, estava tudo muito longe para mim, né? Nossa, eu sonhava tanto com um dia em que eu não ia precisar pedir mais nada para ninguém. Porque a independência financeira sempre foi um dos meus valores de vida, sabe? Mas, apesar disso me incomodar muito, o dinheiro que eu ganhava não dava para cobrir esses custos. E aí eu tive que pedir emprestado para o meu marido. Uma parte meu marido me emprestou e a outra, adivinha? A famosa permuta. Eu troquei uma parte das aulas pelos meus serviços de marketing digital. Claro que meu marido não estava nada confortável com aquela situação, né? Afinal, eu já tinha tentado um monte de coisa que não tinha dado certo, então a credibilidade era zero. Não acreditava em mim, mas eu acreditava. Eu sabia que era aquilo. Eu já me via naquele mundo. Mas eu comecei o curso sabendo que eu ainda ia ter muito trabalho ali pela frente. Quando eu concluí o curso, nossa, aquele certificado me encheu de orgulho. E eu sou muito, muito grata por ter tido essa oportunidade. Mas eu estava tão empenhada que eu fui atrás de um outro curso para me especializar. O curso era presencial. 3 dias intensos era o que prometia lá o anúncio. E realmente foram. Bolo decorado, taça com meu nome, champanhe, um monte de frescura, uma avalanche de informações que não fazem sentido nenhum fora dali daquele ambiente luxuoso, cheio de distrações. Um professor com quem eu nunca pude contar fora do curso. Então eu percebi que esses métodos tradicionais, eles não funcionavam. Como se a gente tivesse pago, na verdade, por um evento e não para aprender uma profissão. Porque é humanamente impossível você profissionalizar alguém em 3 dias. Foi então que eu resolvi criar e testar um método novo,
baseado em 3 pilares que eu acho que são fundamentais: autoconhecimento, técnicas e marketing. Marketing, sim, porque todos nós somos vendedores, todos estamos vendendo alguma coisa. Não adianta você ter uma técnica formidável se ninguém te conhece, ninguém conhece os seus serviços. E a técnica é o básico, é o mínimo, então um depende do outro. Aí você deve estar se perguntando, mas e o autoconhecimento, aonde entra em tudo isso? Bom, as pessoas são diferentes. E o que eu quero é fazer elas enxergarem que elas são capazes de alcançar as suas metas, os seus objetivos. Basta que elas acreditem nisso, elas acreditem em si mesmas. Porque quando você começa a acreditar, você não tem tempo para se preocupar com julgamentos. Você não quer fazer parte de algo que não seja aquilo que você está construindo, entende? Coloque na sua cabeça e principalmente no seu coração. Você pode sim ser a melhor micropigmentadora da sua cidade. Você pode sim ter muito sucesso nessa profissão, ser reconhecida, ser bem paga. Você só precisa agir. Imagina transformar a autoestima das pessoas e ser reconhecida e bem paga por isso. Bom, agora que você já conhece um pouco da minha história, já sabe que eu tenho um método completo baseado em 3 pilares, vamos falar de um desses pilares, a técnica. Nós vamos aprender agora uma técnica que é 70% do seu resultado na micro. Uma técnica que vai deixar suas clientes encantadas, que vai construir ali um design perfeito. É a técnica de mapeamento facial. Então, pra gente começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar, higienizar a área. Se for necessário, a cliente tiver a pele oleosa, a gente pode também esfoliar. Com esfoliante facial, qualquer um da sua preferência, mas não é o caso da nossa modelo, da Ju. Então, eu só vou fazer a limpeza mesmo. Eu umedeci o algodão com água micelar, mas pode ser o soro, pode ser a água mesmo. É só para tirar algum excesso, algum resquício que tiver aqui. Depois a gente vai pegar um pedaço daquela linha, pode ser um pedaço só para o tamanho do rosto mesmo, não precisa ser muita coisa. E aí a gente vai tingir a linha com o lápis, tá? Então, a gente pega aqui assim e vamos tingir toda a linha. Agora, a gente já atingiu a linha, eu vou só posicionar a cliente. É sempre bom você pegar aqui no pescocinho, posicionar a cabeça da cliente, deixar o queixinho dela bem reto, pra gente poder fazer toda a simetria de acordo com o nariz, tá? Então, eu vou pegar aquela linha que eu tingi, ó, agora ela já tá toda pretinha. Você pode usar também, se você não tiver o lápis dermográfico, você pode usar o lápis normal. A diferença é que ela vai ficar borrando um pouquinho, né? A linha que você fizer, ela não vai ficar marcadinha, vai borrar um pouco. Então, o que a gente faz? A gente pega primeiro o traço da pontinha do nariz até aqui a testa e você vai riscar. Ficou marcadinho, eu aproveito esse risco e faço um risquinho aqui no meio. Depois a gente vai pegar na abinha do nariz, ó, tá vendo? Pra fazer o início. Ah, Bruna, mas e se a cliente tiver aquele nariz de batatinha, né? Você pode usar o cantinho do olho também. Mas eu acho que o design fica mais bonito usando mesmo a abinha do nariz. Eu vou fazer isso em ambos os lados, ó. Venho e marco. Aí eu vou pegar na abinha do nariz, vou pedir pra Ju olhar pra frente, né, pra cima, no caso aqui na luz, pra gente poder passar a linha dessa abinha do nariz pelo meio do olho dela, fica com o olho abertinho, pra gente definir o ponto alto. Mesma coisa do outro lado. E aí, a gente vai aqui na lateralzinha do nariz, aí a gente não vai usar mais a abinha. Passar pelo final do olho para definir o ponto final da sobrancelha. Mesma coisa do outro lado.
Agora a gente vai definir a base inferior da sobrancelha. Então, você vai pegar no último pelinho que ela tem aqui e vai riscar. A mesma coisa a gente vai fazer na base superior. Pega o último pelinho e risca. O ponto alto, a gente sempre tira como base a sobrancelha que ela tem mais alta, ó. 90% das pessoas têm uma sobrancelha mais alta do que a outra, tá? Isso é normal. E a gente vai pegar essa, que é a direita, que é um pouquinho mais alta, e vai traçar uma linha retinha até aquele outro ponto alto que a gente fez. O que é legal, você fazendo esse mapeamento facial, você fazendo essa marcação, você já consegue ter uma ideia do quanto ela tem de arqueamento aqui. Eu gosto de deixar sempre igual ou menor, tá? Esse espaço aqui, tá vendo esse espaço entre as linhas? Essa é a espessura da sobrancelha dela. E esse aqui é o espaço de arqueamento, é o quanto a sobrancelha dela é arqueada. Se eu deixar, por exemplo, muito arqueado, deixar algo maior, muito maior do que a espessura da sobrancelha, ela vai ficar com o olhar muito arqueado. E não é legal. Eu sei que tem clientes que gostam, que querem, mas é sempre interessante você seguir a estrutura do rosto da pessoa e não tentar modificar muito isso. Agora que a gente já fez essa marcação, a gente vai trazer... Vai unir os pontos, né? Ó. Então, eu tenho um xizinho aqui, uma cruzinha que eu vou passar daqui pra cá. A mesma coisa do outro lado. Pego aqui no xizinho e trago pra cá. Quanto mais esticadinha a linha tiver, melhor. Aí, pra fazer a cauda da sobrancelha, a gente pode usar como referência o trago. Vira só um pouquinho, viu? O trago é esse ossinho aqui, ó. Na verdade, é uma cartilagem. A gente pode usar como referência. Então, eu vou posicionar a linha aqui no trago e vou... unir aqui em cima naquele nosso pontinho daquela nossa linha do ponto. Para você deixar o mais simétrico possível, você pode trazer essa linha até aqui em cima, ó. Para você poder unir a do lado direito também. Ó. Então, a gente já tá vendo o formatinho da sobrancelha. A parte de baixo, você pode unir com a linha também. Opa! Você pode unir com a linha também, tá? Mas eu gosto de fazer o desenho com o lápis ou a caneta. Porque a gente vai fazer agora a confirmação usando o paquímetro. Aqui o nosso mapeamento facial já tá pronto. Para fazer a epilação, tirar a sobrancelha, né, os pelinhos da sobrancelha, já tá ok. Se você for colocar rena também, já está ok. Para fazer a micro, eu gosto de confirmar as medidas no paquímetro, tá? Para ter essa segurança de ficar o mais parecido uma com a outra possível. Então, vamos lá. Com a caneta em gel branca, eu vou fazer a confirmação das medidas. Então, eu vou pegar uma sobrancelha como referência. Eu gosto de usar a esquerda, não tem um motivo específico, mas você pode usar qualquer uma das duas. Então, eu vou fazer a medida da espessura.
e vou fazer uns pontinhos para marcação. Aí eu só transfiro, eu não mexo no paquímetro e eu vou transferir essa medida para esse lado. Fazer um pontinho aqui, porque caso eu perca a marcação, mas mais pra frente eu vou explicar pra vocês como não perder essa marcação. Mas se você tiver esses pontinhos bem fixadinhos, mesmo perdendo a marcação, você consegue refazer esse mapeamento com a linha, guiada pelos pontinhos, né? Então aqui a gente já tem o mapeamento básico e aí eu vou unir esses pontos fazendo o desenho da sobrancelha. É bem simples porque eu vou passar o traço em cima da linha. E nessa hora a gente vai conversar com a cliente para saber se ela prefere mais arredondado ou se os cantinhos podem ser quadradinhos mesmo. Do outro lado. Pronto, agora eu já tenho o desenho feito. No caso da micropigmentação, a gente vai fazer o preenchimento na parte de dentro. Então, quanto mais limpo você deixar esse design na parte de dentro, melhor para a cliente visualizar também. Então, você vem com o palitinho limpando, deixando esse traço o mais fino possível. Aí, o que você vai fazer? Finalizou, é interessante você tirar toda essa parte da marcação, deixar o desenho totalmente limpo, para você poder mostrar para a cliente e avaliar. Então, vamos lá. Pronto, é bem simples. Agora eu vou mostrar pra Ju, pra gente poder fazer a aplicação da rena, que é o que ela gosta. Ó, só mostrar aqui pra vocês que o desenho tá perfeito.
O legal dessa caneta em gel é que ela não sai, tá? Ela só vai sair se você esfregar mesmo com o algodão. Se você não tiver a caneta em gel, você pode fazer com qualquer lápis que você tiver aí na sua casa. E se você não tiver uma modelo, pega o marido, o filho, o primo e vai treinando para poder se aperfeiçoar, tá? Então é isso, gente. Essa aula é super prática e você já pode começar a treinar. E essa foi apenas uma amostra, essa é a pontinha do iceberg. Não tem nenhuma gota aqui de tudo que tá lá dentro do método completo. No meu método completo Microblade Dominando o Tebori, você vai aprender as técnicas mais avançadas de micropigmentação, incluindo a Nanoblade. Mas além disso, você vai ter um plano de crescimento da sua carreira, passando por cada etapa fundamental até chegar ao seu objetivo. Já nas primeiras aulas, você vai aprender a definir os seus objetivos de forma consistente e como não desistir diante das primeiras dificuldades. Você terá exercícios práticos que vão condicionar, vão programar a sua mente em busca da sua meta. Logo depois, nós vamos começar já a aprender as técnicas de design para deixar suas clientes apaixonadas pelo seu serviço. Vai aprender a agregar valor aos seus procedimentos e poder cobrar a mais por eles, desde o básico ao avançado. Como fazer um bom design, fisiologia da pele, pigmentologia, colorimetria, como ter um efeito mais natural, quais os materiais que você pode utilizar, enfim. Você vai se tornar uma profissional na área de micropigmentação. Você vai ter aulas 100% práticas, te ensinando a treinar e te trazendo segurança para executar o procedimento. Mas o melhor de tudo isso é que você vai ter acesso ao meu protocolo que eu utilizo nas minhas clientes aqui no estúdio. Mas nós sabemos que de nada adianta você ser uma ótima profissional e executar o procedimento perfeito com maestria se ninguém te conhece, se você não souber se comunicar e se posicionar no mercado. Por isso tem um módulo inteiro de marketing e vendas lá dentro do curso, onde você vai aprender a criar o seu posicionamento e a montar um perfil no Instagram que vai ser o seu imã ali de seguidores e clientes. O curso é 100% online, então você pode assistir do celular, em qualquer lugar que você quiser, basta ter um ponto de internet. E o acesso é imediato, fazendo a sua inscrição, você já consegue o acesso às aulas e já pode começar a fazer os exercícios. Eu sei que você pode estar pensando agora, mas será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Será que isso é para mim? E eu te digo que qualquer pessoa que seja dedicada e que tenha realmente interesse em aprender, é capaz de se tornar uma micropigmentadora de sucesso com o meu método, com o meu passo a passo. Eu mesma, depois de ter tentado várias coisas, consegui me encontrar nessa profissão que me trouxe liberdade financeira e muita satisfação pessoal. Mas Bruna, quanto custa tudo isso? Quanto custa o curso? Bom, eu não sou a pessoa do marketing que vai ficar te enrolando ali para falar o valor, até porque o preço do curso é ridiculamente barato. O curso completo hoje custa R$ 697. E dentro do curso você tem um plano detalhado, um passo a passo, com cada fase que você precisa passar do 0 aos R$ 10.000 de faturamento mensal. E aí eu te pergunto, quanto vale isso? Quanto vale para você receber um plano detalhado de uma pessoa que já transformou diversas vidas, já conseguiu fazer com que diversas mulheres entrassem para a área da beleza e construíssem as suas carreiras, de uma pessoa que transformou a própria vida através da micropigmentação? Quanto vale isso? Quanto vale ter um suporte, um acompanhamento para essa sua jornada, te economizando tempo, minimizando possíveis erros que você cometeria? Eu te digo, vale muito mais que R$ 697. E você ainda pode parcelar em até 12 vezes.
Então, de verdade, se você está comprometida, se é realmente isso que você quer, entrar para a área da micropigmentação, mudar a sua vida através da micro, se tornar uma profissional desejada pelas suas clientes, eu te convido a clicar no botão aqui abaixo e fazer a sua inscrição no curso agora mesmo. Porque o acesso é imediato e você já pode contar com o meu auxílio assim que você fizer a inscrição. E você pode ter certeza que eu vou fazer você avançar nesse plano. Então eu espero que você tome essa decisão, porque quem não toma decisão acaba vivendo de condição. E as suas condições só vão mudar quando você mudar as suas atitudes e começar a agir em busca dos seus objetivos. Você será muito bem-vinda e eu te espero lá do outro lado na área de membros.